Hoje eu vou contar a história dos 3 porquinhos. Haviam 3 porquinhos que eram irmãozinhos. Eles se chamavam Januário, Genésio e Jesus. E assim, já quero deixar bem claro que esse porquinho se chama Jesus, mas eu não quero que seja interpretado como nenhum tipo de blasfêmia ou de insulto à crença alheia, o fato de que o nome do Altíssimo está sendo associado a uma figura suína, né? Na verdade, é apenas porque no universo dessa fábula, a mãe deles era muito católica e decidiu homenagear um dos seus filhos, a mãe deles que era uma porca, homenageou um dos seus filhos com o nome de Jesus. Bom, esses 3 porquinhos, eles tinham características muito distintas entre si, o que nos leva a pensar sobre a eterna dúvida, né? Se é a natureza ou se é a criação. As nossas características, elas já vêm conosco de fábrica? No nosso DNA estão presentes características que determinam a nossa personalidade? Ou essas características são determinadas pela nossa criação e pelos nossos encontros com o mundo? Ou é uma porcentagem de alguma coisa? Ou é um espectro entre a natureza e a criação? Esses 3 porquinhos trazem essa dúvida na nossa história, mas acima de tudo, em termos de personalidade, nós podemos posicionar esses 3 porquinhos em pontos diferentes de um espectro, de um diagrama que vai, a partir de uma outra fábula infantil, a fábula da formiga e da cigarra, vai da formiga até a cigarra. A formiga como a representação máxima do esforço e a cigarra como a representação máxima da preguiça. O nosso primeiro porquinho, o Januário, ele se posicionava no extremo da cigarra. Já o nosso segundo porquinho, o Genésio, ele estava no meio termo entre a cigarra e a formiga, enquanto que Jesus estava posicionado no extremo da formiga, sendo Jesus e Januário diametralmente opostos em suas características dentro desse espectro específico, tendo Genésio ali no meio. E esses 3 porquinhos, eles saíram da casa da mãe e do pai e eles se perceberam no mundo na necessidade de um lar. O primeiro porquinho, o Januário, era um cara um tanto quanto zarolho, um tanto quanto maluco, um tanto quanto sou vagabundo, eu confesso. E ele decidiu fazer uma casinha de palha pra mim, né? Vai ser mais fácil. E ele era um porquinho bem do preguiçoso. Aí ele assaltava fazendas da região, das proximidades, roubava palha e erguia suas paredes. Ergueu sua primeira parede de palha, ergueu a segunda parede de palha, ergueu a terceira parede de palha. E quando ele estava erguendo a 4ª parede de palha, ele olhou diretamente para a câmera e falou o seguinte: essa 4ª parede aqui eu não quebro, mas essa aqui eu quebro. Fazendo uma piadinha aí, né? De metalinguagem, quebra da 4ª parede, que tá tão comum nas produções de hoje em dia. Foi lá, pegou mais palha, fez o teto da casa e estava pronta a sua casa de palha. Ali, ele se aninhou e se encasulou e ali ele viveu. Já o segundo porquinho era o Genésio. O Genésio, ele trabalhava na Tokstok. E a Tokstok, nesse universo mágico em que se passa essa historinha, a Tokstok era uma empresa acolhedora que fornecia vagas de emprego para criaturas mágicas, para figuras antropomórficas, para figuras antropozoomórficas e inclusive para porcos falantes. Nem toda empresa, né, tem essa tolerância
outras criaturas. Mas a Tok Tok abrigava ali no seu corpo de funcionários porcos falantes e o Genésio trabalhava lá. E o Genésio, cara, ele nem era tão preguiçoso, nem era tão esforçado, sabe? E daí o que ele decidiu? Bom, eu posso fazer uma casa de MDF com placas de MDF que sobram dos móveis que vêm com defeito lá onde eu trabalho, na Tok Tok. E ele foi juntando ali ao longo de meses várias placas de MDF, foi organizando elas assim numa espécie de mosaico, como se ele fosse o Gaudí do MDF, e ficou uma coisa ali, quando pronta, que tava na linha tênue ali entre o grotesco e o formidável, sabe? E ficou pronta a sua casa de MDF, e ali o Genésio se aninhou, se encasulou, e ali ele viveu. Já o terceiro porquinho, Jesus, ele era engenheiro eletricista. Trabalhava há muitos anos na mesma empresa, tinha um cargo robusto e, portanto, tinha condições materiais, né, de, adquirir materiais, contratar profissionais. E eu não tenho a intenção de deixar explícita nenhum tipo de moral da história, mas eu já queria deixar claro que a moral da história não é a meritocracia, tá? Só porque o terceiro porquinho se esforçava mais, estudou e tem um emprego melhor, ele tem uma casa melhor. Meio que foi isso que aconteceu, mas eu não quero deixar brecha para que nenhuma lição meritocrática seja extraída dessa história. E ele contratou arquiteto, pedreiro, mestre de obras, paisagista, designer de interiores, e assim Jesus fez uma casa incrível, sensacional. Uma casinha realmente linda. Só que esses três porquinhos, e ali ele se aninhou, se encasulou e ali viveu. Só que esses três porquinhos não sabiam que tramando nas sombras estava na floresta mágica ali do lado desse local onde eles construíram suas residências, que, a propósito, eram muito perto uma da outra. Pouca distância separava uma casa da outra. Mas nas redondezas rondava uma criatura maléfica, uma criatura maligna. O mal aqui nessa história, ele se faz presente, ele toma forma na figura do lobo mau. E o lobo mau um dia acordou com uma fome, cara. Ele acordou com uma fome de suíno. O lobo mau acordou pensando, puta merda, mano, que vontade de comer um porquinho hoje, velho. Aí, numa das suas peripécias, ele saiu da Floresta Encantada e viu 3 casas. Falou, caramba, última vez que eu passei aqui de Fiorino nesse descampado, não tinha casa nenhuma. Aí, observando ali na surdina, viu que moravam 3 porcos naquelas casas. Falou, meu Deus do céu, pelas próximas 4, 5 semanas eu só vou comer porco, rapaz. 3 porcos gordos desses, puta merda. Ele já começou a salivar, né? Olhou pra um porco, pensou, esse aqui eu vou fazer inteiro, a rolê, né? Fazer girando naquele espeto, botar uma maçã na boca na hora de servir, leitãozão inteiro, só pra mim. O segundo porco, meu Deus, vou segmentar ele de todas as maneiras. Da bochecha eu vou fazer um guanciale, da barriga eu vou fazer uma panceta, vou pegar o filé mignon suíno e fazer ao molho madeira, vou pegar o lombo desse porco, vou fazer assado no forno a peça inteira com molho de abacaxi. Era um lobo mau que tinha uma experiência gastronômica, assim, ele gostava de cozinhar. Não é porque o lobo é mau também que ele não vai ter nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de valência, nenhum tipo de coisa boa nele, né? Inclusive era um porco um lobo mau que tinha trabalhado num açougue ali da Floresta Mágica. Um açougue que, assim como a Tok Tok, tinha uma boa tolerância com criaturas antropomórficas, antropozoomórficas, com criaturas encantadas e inclusive com um lobo mau. E o lobo mau era um açougueiro de mão cheia, teve muitos anos de casa ali, realmente segmentando todo tipo de criatura nos pedaços mais complexos, para os mais diversos preparos culinários, como ele também gostava de cozinhar. Ele sabia sugerir para a dona de casa, né? Ô, dona de casa, a senhora vai comer um bife de unicórnio
Olha, o bife de unicórnio tem que cortar fininho porque ele é duro, demora um pouco mais, tem um tempo de cocção um pouco maior. As fadas da Floresta Encantada adoravam comprar carne no açougue em que o Lobo Mau trabalhava. Mas aí ele pensou, porra, com o terceiro porco eu faço o que der na telha. Faço uma feijoada de repente com o rabo, com o pé, com a orelha. Sensacional. Faço uma linguiça, faço um bacon bem curado. Incrível, as possibilidades eram infinitas. E ele pensou, vambora, vamos caçar essa porcaiada aí, né? Chegou na porta da primeira residência de palha, a casa do Januário. Assoprou e a palha saiu voando pelos ares. Só que um constrangimento enorme aconteceu quando o Lobo Mau viu, após a casa ter voado pelos ares, que o porquinho Januário, na verdade, tava batendo uma punheta, rapaz. Puta merda. Sim, ele destruiu a casinha na hora em que o Januário tava praticando ali uma masturbação, um onanismo, um prazer autoimposto. E, meu Deus do céu, o porquinho com o pênis na pata e o Lobo Mau com o biquinho de assoprar ainda, sabe? E aquela cena, aquele segundo que não passava. Só que o Januário já tava no ápice. Ele tinha acabado de chegar no ápice. E uma vez eu vi um vídeo, que era um vídeo jocoso, era uma brincadeira assim, mas que dizia que o orgasmo do porco dura mais de 30 minutos. Dura cerca de 30 minutos. Não sei se isso é verídico, não sei se isso tem base científica, mas talvez seja no mínimo verossímil, né? Talvez a gente possa pensar que no universo mágico em que essa historinha, essa fábula se passa, os porcos realmente têm orgasmos de 30 minutos de duração. E ele já tava ali naquele êxtase, né? Ai, tá ligado? E o Lobo Mau falou, porquinho, tô nem aí que tu tá se gozando inteiro, vambora. Só não goza em mim. Amarrou o porco pelas mãos e pelos pés, jogou na caçamba da Fiorino e saiu dirigindo para a próxima casa. E o Januário lá atrás, rolando na caçamba da Fiorino. O fato de ele estar amarrado o fornecia também um tesão extra. Naquele momento ali, naquela caçamba da Fiorino, daquele Lobo Mau, o Januário se percebeu bissexual e se percebeu como o tipo de pessoa que é capaz de encontrar o prazer na sua adjacência à dor e ao medo. Então ele já pensou, meu Deus, se eu vivesse mais, eu podia explorar minha sexualidade, podia conhecer o BDSM, mas não, infelizmente, era tarde demais, ele ia virar comida de lobo. Rapaz, e ele rolando e gozando na traseira da Fiorino enquanto o Lobo Mau dirigia até a casa do Genésio. Aí o Lobo Mau parou na frente da casa do Genésio e falou, meu Deus do céu, que porco filho da puta, velho. O cara construiu uma casa com placas de MDF rejeitadas de móveis com defeito da Tokstok. Não sei o que é pior, um porco que faz uma casa de palha ou um porco que faz uma porra dessa, né? O Lobo Mau não tendo o tato, né, pra enxergar algum tipo de beleza naquela casa grotesca, né, que eu falei aqui, tava parecida com os trabalhos de Gaudí, famoso arquiteto catalão. E o lobo nem aí pra nada. Soprou e derrubou, saiu voando pelos ares as placas de MDF da Tokstok e lá dentro estava o Genésio fazendo um sanduíche. Falou, meu Deus do céu, eu tava prestes a me deliciar aqui com um queijo quente maravilhoso, vou virar eu a comida agora. E o Lobo Mau falou, é tu mesmo, vambora. Amarrou ele pelos pés e pelas mãos e jogou na caçamba da Fiorino. E imagina você o constrangimento. Você está amarrado na caçamba ejaculada de uma Fiorino ao lado do seu irmão que está 17 minutos adentro de um orgasmo que ainda vai durar pelo menos mais 13 minutos. Porra, Januário, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo gozando na caçamba do lobo, rapaz? Meu Deus do céu. Ai, quando ele soprou minha casa, eu tava me masturbando, Genésio, caralho. Meu Deus, eu não consigo parar de gozar, meu Deus, tá muito gostoso. E os dois ali, nossa, que situação horrível, né?
Imagina você se lambuzando no sêmen do seu irmãozinho porquinho. Puxa vida. Tenebroso. Cara, aí o lobo mal parou a Fiorino na frente só ouvindo os gritos e gemidos, né? Achando até engraçado, né? Falou, depois eu lavo esses porcos aí, faço uma pururuca com essa pele gozada e vambora. De repente dá até um salgadinho. Parou na frente da casa do Jesus e falou, meu Deus do céu, que residência espetacular, velho. Nossa, tijolinho à vista, chaminé, uma coisa bonita, um paisagismo espetacular. Era estilo jardim francês, o paisagismo. Caramba, né? Aí o lobo até fez uma reflexão, falou, meu Deus, com meu salário de açougueiro, eu ia demorar 300 anos pra construir uma casa dessa, né? Como a vida é injusta. E falou, vou lá comer esse porco safado. Chegou todo pimpão na frente da casa, soprou e nada. Falou, meu Deus, vou ter que soprar mais forte. E era um lobo robusto, forte, corpulento, com uma caixa torácica impressionante. Soprou umas 15 sopradas e nada. Enquanto ele soprava na caçamba da Fiorino, o Januário tava quase terminando de ejacular, né? Um orgasmo interminável. Faltava cerca de 2 minutos ali. E ele rolando na própria porra percebeu que aquilo dava uma certa escorregada e fazia com que ele pudesse se desprender das amarras. Então ele usou o próprio sêmen ali para escorregar e libertar os seus membros e logo ele estava livre. E ele falou, irmão, meu Deus, basta você rolar na minha porra aí que você vai escorregar para fora das amarras. Aí o irmão dele, né, o Januário falou, o Genésio falou óbvio. Falou, porra Januário, tu é porco ou tu é burro, mano? Tu já tá desamarrado aí, me desamarra aqui, vou ficar rolando na tua porra sem necessidade, dá licença, meu irmão. Aí beleza, né, mas ele já tava todo ejaculado, não tinha jeito. Se desamarrou, se desfez das amarras e os dois estavam livres. Enquanto isso o lobo já na 38ª soprada e a casa não caía. Tijolo é um material poderoso realmente, né? Os 2 porquinhos escaparam da Fiorino, que estava aberta, né? Porque o lobo, na confiança, pensou, esses porcos burro, gordo aí não vão fazer nada. Conseguiram se desvencilhar do olhar do lobo, ir até a porta dos fundos e entrar na residência do Jesus. Entraram, já trancaram a porta, Jesus estava ouvindo Chopin, fumando charuto, música clássica, fumaceira no ar, lareira acesa. Falou, caralho, meu irmão, o lobo mal tá tentando derrubar tua casa aqui, velho. Aí ele abriu a janela e falou, meu Deus do céu, tá mesmo. Aí trancaram tudo, o lobo mal desistiu, falou, vou invadir essa porra dessa casa, não precisa derrubar, só preciso comer. Subiu até a chaminé, viu que tava tudo trancado, né? Todas as janelas, todas as portas. Falou, é tu mesmo, chaminé. Deu aquele saltinho assim de desenho animado, mergulhou o chaminé adentro. Só que, eu falei, né, era um lobo robusto, tinha uma caixa torácica larguíssima. Ele foi descendo, mas em dado momento a chaminé afinou e ele ficou entalado. Ele pulou de bunda, na verdade, né? Ficou com seu rabo, sua rabeta ali entalada, com sua bunda exposta ali, né? Perante a chaminé acesa. Imediatamente sentindo um ardume ali nas suas nádegas, né? Em decorrência do fogo. Diretamente tendo contato, chamuscando ali, já queimando. Era um lobo que usava calça, né? Não ficava andando por aí com a pica pra fora. E já tendo o tecido da sua calça jeans queimado, grudando na pele, queimando seus pelos, aquele cheiro de pelo queimado. E o lobo mau já começou a implorar pela sua vida, né? Meu Deus do céu, porquinhos, eu não vou mais devorar vocês, por favor, me perdoa, me ajuda a sair daqui. Vocês têm que apagar essa lareira, vocês têm que me salvar, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo uma dor excruciante, insuportável. Eu me arrependo de todos os meus pecados, eu só quero voltar a trabalhar no açougue. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus, salva minha vida. E os porcos foram tomados por um espírito de vingança, os 3, assim, né? Por mais que tivessem personalidades distintas, naquele momento os 3 foram tomados pelo espírito da vingança e falaram, lobo mau, tu ia fazer a gente de churrasco, agora tu é o churrasco. Vamos te salvar o cacete. Tu vai ficar lentamente cozinhando aí, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E as súplicas do lobo, rezando pela salvação. Quando
a queimadura no seu traseiro já chegou no 3º grau, todos os seus nervos queimados, ele desmaiava de dor e dali a um pouco ele acordava de novo. Como ele estava completamente entalado, a fumaça nem subia. A fumaça estava tomando a casa fechada. Aí eles abriram as janelas e deixaram o lobo queimando. Mas a fumaça nem subia para que ele tivesse o alívio de ter uma morte horrível, menos horrível, que seria ser asfixiado pela fumaça e desmaiar. Não, ele ficou ali lentamente cozinhando por horas naquela lareira acesa. E os porcos vinham e cruelmente botavam mais lenha. E o rabo do lobo já todo desfeito, um completo material carbonizado irreconhecível, e ele desmaiava e acordava de novo e cozinhava lentamente. Foram 8 horas até que o lobo morresse completamente, numa das mortes mais horríveis da história da humanidade, da história das criaturas mágicas. E os porcos, ao final das 8 horas ainda não, mas no dia seguinte eles se arrependeram, falaram: meu Deus, né? Ainda que ele fosse só um monstro, será que ele não era digno de viver? E eles até se questionaram, será que ele era só um monstro? Porra, ele falou que trabalhava no açougue, né? De repente ele era um açougueiro de mão cheia. Nem sabia, né? Nem sabiam que todas as fadas da Floresta Encantada eram apaixonadas por ele, pela atenção, pelo carinho. Todas as bruxas, né, que eram senhoras de idade, eram tratadas com um carinho, com um respeito por aquele lobo mau no açougue, mas também ele estava lutando contra a própria natureza, né? Enquanto 3 porcos, 2 gozados e 1 limpo, ceifaram a sua vida dessa maneira tão horripilante, né? Será que eles tinham razão por causa da vingança? Não sei. Será que precisava de tudo isso? Não sei. Como eu falei, não vou explicitar a moral da história. Acho que existem várias morais da história e fica aberto aí a interpretação. Para mim, basta dizer fim.